8 horas mais 22 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigado a você que liga e se liga aqui no SBT nesta manhã de quinta-feira. Obrigado pela companhia, pela preferência e pela audiência. Olha, mais um suspeito de matar o menino boliviano Brian, de 5 anos, que foi assassinado, não é? Cruelmente, foi encontrado morto. A polícia confirmou que o quarto suspeito, que foi encontrado sem vida, é o acusado de atirar no garoto. Por enquanto, os investigadores evitam falar em extermínio. Veja. Fotos ajudaram o pai de Diego a reconhecer o corpo. Diego Rocha Freitas Campos tinha 20 anos e era apontado como o autor do disparo que matou Brian. O corpo dele foi encontrado no dia 7 de julho no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. De acordo com as investigações da polícia, ele foi morto no mesmo dia em que Wesley Soares Pedroso, outro integrante da quadrilha, assassinado. A família de Wesley esteve terça-feira na delegacia para reconhecer o corpo. Ouviram do delegado que o rapaz foi assassinado com vários tiros na cabeça e enterrado como indigente. A identificação dos dois corpos só foi possível depois de exames de DNA. A polícia não fala em extermínio, mas as características são de execução. Dos 5 acusados, 4 foram mortos. O único sobrevivente do grupo é um adolescente que está internado na Fundação Casa, a antiga FEBEM. No final do mês passado, Paulo Ricardo Martins, de 19 anos, e Felipe dos Santos Lima, de 18, foram encontrados mortos no pátio do Centro de Detenção Provisória de Santo André, no ABC Paulista. Eles cumpriam prisão preventiva desde o dia 28 de junho e tinham sido transferidos para o CDP havia apenas 4 dias. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, eles foram envenenados. A Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário está investigando a morte dos presos. Brian Yanarico, de 5 anos, foi assassinado durante um assalto no dia 28 de junho, na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Os criminosos estavam armados e usavam máscaras. Brian foi morto com um tiro a queima-roupa porque chorava e pedia para não morrer. O corpo do menino foi enterrado na Bolívia. A advogada da família Yanarico disse que os pais de Brian ainda não foram avisados das mortes de Wesley e de Diego. Isso já era esperado. Olha que são 8 horas e 25 minutos. Hoje é o segundo dia de julgamento do pagodeiro Evandro Gomes Correia, acusado de matar a ex-mulher e tentar matar o próprio filho. Isso aconteceu em 2008, mas acontece hoje o segundo dia de julgamento. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Marcelo Carrião, que está no Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo. O Carrião, a pergunta que fica é o seguinte: há a promessa do advogado, não é, de que o pagodeiro vai aparecer hoje para prestar depoimento no segundo dia de julgamento. A pergunta que fica para você, para o doutor Roberto, até é o seguinte: muitos duvidam que ele não vai aparecer, que ele vai ser condenado à revelia. Mas se ele aparecer antes mesmo do veredicto, ele já é preso ou não? Já é preso sim, Zaz. Isso porque ele tem um mandado de prisão contra ele expedido em dezembro de 2008, um mês depois do que aconteceu lá no apartamento, da queda da ex-mulher dele e também do filho do casal. Então, se ele aparecer por aqui hoje, com certeza ele fica preso pelo menos até o fim do julgamento. Mas a gente vai saber agora com o nosso advogado, Dr. Roberto Gama. Na tua opinião, ele vem ou não vem? A julgar pela prova já produzida em plenário e pelo perfil, né, pelo comportamento que já tem apresentado desde o episódio, não há muita esperança, não é um sinalizador que ele possa comparecer. Eu acredito que a expectativa é que ele não compareça e que do resultado do julgamento ele continue foragido. Quer dizer, o julgamento deve acontecer mesmo a revelia, na tua opinião? Eu acredito porque o contexto das provas não tem nada que possa alterar isso. Então ele já sabe que chegando aqui para depor, no caso dele comparecer para o interrogatório, ele vai ser recolhido, vai ser algemado, vai ser preso imediatamente e pode prestar o seu depoimento, mas daqui acredito que o resultado não será favorável. Ok. Nós vamos ver agora como foi o primeiro dia de julgamento aqui no Fórum de Guarulhos, na reportagem de Karina Pachiega. O depoimento mais importante do primeiro dia do júri no Fórum de Guarulhos foi o do filho de Evandro Gomes Correia. O menino tinha 6 anos na época do crime, hoje está com 11. Ele confirmou a tese da promotoria de que o pagodeiro foi responsável pela morte de sua mãe, Andréia Bezerra Nóbrega. O pai levou ele à força, de uma forma bem truculenta, para a sala, jogou ele no sofá
se dirigiu para a cozinha, pegou uma faca. Ele diz hoje que não se lembra de ter visto o pai cortando a mangueira, mas é categórico com relação a se apoderar de uma faca, e que diz que explodiu o apartamento. Até agora, 11 pessoas foram ouvidas, 7 testemunhas de acusação e 4 da defesa. O réu não apareceu. No dia 18 de novembro de 2008, câmeras de segurança flagraram Evandro entrando no apartamento da ex-mulher. Pouco depois, ela e o filho caem do 3º andar. O músico vai embora tranquilamente, enquanto vizinhos tentam socorrer a criança, que ficou no parapeito. Ela teria pulado a janela para fugir do ex-marido, que a ameaçava com uma faca. Em 2010, às vésperas da eleição, o músico chegou a dar uma entrevista disfarçado, negando o crime. Ele não foi preso porque estava protegido pela lei eleitoral. A defesa sustenta a versão de que Andréia se suicidou. O que houve na realidade, tudo isto, né, foi simplesmente um suicídio. A expectativa para o 2º dia de julgamento é que Evandro venha até o fórum para ser interrogado e ouvido pela primeira vez, já que o músico está foragido desde a época do crime. Ele é um dos 25 homens mais procurados pela polícia no estado. O advogado garantiu que ele se apresenta ao julgamento hoje. Olha, a polícia prendeu o jovem que assaltou estudantes e uma professora do curso de jornalismo de uma universidade em Porto Alegre. O criminoso, inclusive, já tinha várias passagens pela polícia. Quem traz as informações deste caso pra gente é a Ediane Ferigolo. E antes de entrar nesse assunto, Ediane, eu vou dizer o seguinte: você hoje está com uma blusa azul e preta, só falta o branco para você ser gremista, mas você já assumiu que você é colorada aqui. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se o criminoso já tinha várias passagens pela polícia, por que não estava preso, hein, Ediane? Olha, uma denúncia exclusiva do jornalismo do SBT. O comando da Polícia Militar de São Paulo determinou o recolhimento de 98 mil armas. Sabe qual é o motivo? Um defeito na fabricação das pistolas faz com que elas disparem sozinhas. Acompanhe na reportagem de João Fernandes. Em primeiro lugar, parabéns ao João Fernandes, a toda a equipe da produção do jornalismo do SBT pela brilhante matéria apresentada com uma denúncia exclusiva. Olha, em nota, a Polícia Militar de São Paulo afirmou que vai substituir todas as armas do lote que apresentou problemas. Já a fabricante das pistolas, a Taurus, disse que a manutenção preventiva é um procedimento de rotina da empresa. Para esclarecer um pouco mais esses fatos, nós já recebemos aqui durante a nossa primeira edição o Sérgio Olímpio, nosso querido major da reserva da Polícia Militar de São Paulo. Ele é especialista em segurança, nos atende sempre que solicitado e nós vamos falar sobre essa grave denúncia de que quase 100 mil armas da PM estão com defeito. Major, como é que uma quantidade enorme dessas pode parar nas mãos da Polícia Militar? Não foi passado por nenhum teste, por nenhuma avaliação? Foi entregue aos policiais sem nenhum tipo de segurança? É isso? Deveriam ter passado, sim. A Polícia Militar tem 79 mil pistolas 24/7 e 19 mil pistolas modelo 640. Elas teriam que ter sido testadas antes de chegar às mãos dos policiais. Agora, desde abril, que os policiais estão denunciando, eu mesmo fiz um requerimento de informações pela Assembleia Legislativa e a resposta veio evasiva. Vocês identificaram na matéria, inclusive, que a programação da entrega das armas vai até dia 27 de setembro. Em abril começou o policial a identificar, não foi nem a fábrica, nem a estrutura da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Pública. Foi o policial e as circunstâncias com disparos acidentais. Isso é criminoso. É colocar o policial em risco e, mais ainda, colocar a população em risco. Essas armas, quando adquiridas, no contrato se estabelece minimamente 5 anos de garantia. É lógico que é um volume imenso de armas, mas a fábrica é responsável, sim. Simplesmente dizer, nós vamos fazer esse recall, nós vamos fazer a manutenção preventiva. Isso é muito pouco diante da gravidade do que se passou. Nós tivemos realmente policiais lesionados, tem um policial no interior que está inclusive com uma ação de reparação de dano, porque ele perdeu a mobilidade das mãos e quase punido, porque até então estamos dizendo a ele, olha, arma não dispara sozinha. Agora com um simples tranco,
uma pancada, num deslocamento com uma viatura em que se passa no obstáculo, num buraco, a arma pode disparar. E mais ainda, nós não temos o número de armas suficientes para fazer a substituição pela arma que está com problema, com o bloqueador do percussor quebrado ou danificado. E são centenas. Por mais que se minimize esse tipo de informação, eu recebo informação dos comandantes diretos, dos policiais, houve até uma orientação da corporação de como se fazer a identificação preliminar, até batendo sobre a arma, com a arma descarregada para ver se ela acaba disparando em seco. Mas isso é muito pouco. E se fazer uma grade, como me foi respondido, olha, nós temos uma programação sistêmica para não haver comprometimento com o serviço. Que comprometimento maior nós vamos ter de ter o policial que está no chamado arma e desarma, que não tem arma para todo mundo? Desgraçadamente, no ano passado, foi feita uma doação de 19 mil pistolas .40 antigas, que o Estado de São Paulo entendeu por bem doar para 7 estados brasileiros. Se nós tivéssemos essas armas em carga, dava para fazer minimamente a substituição imediata dessas armas com problema. Não é só a questão do recall, não. É a questão de se verificar de forma ampla. Primeiro, a irresponsabilidade do fabricante. É a mesma coisa que entregar um carro sem freios para as pessoas. Pode redundar na morte daqui a segundos. E num segundo momento, como é que não se fez uma vistoria mínima nos lotes para se chegar tantas armas com problema nas mãos dos policiais? Com o mesmo Isso é problema. gravíssimo. E com o mesmo problema, são problemas diferentes, é o mesmo problema em todas elas. Todas elas com o bloqueador do percussor, uma peça fundamental na arma. Pode acontecer isso que vocês têm as imagens inéditas, simplesmente com balanço a arma disparar. Major, muito obrigado. Eu que agradeço a tê-lo aqui consideração. mais uma vez junto Muito com a obrigado. gente. Continue junto comigo aqui no SBT Manhã. Já na volta do intervalo você vai ver os gols do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue na liderança. E você vai ver também no quadro Mais e Melhor de hoje os segredos dos idosos que passaram dos 100 anos. É daqui a pouquinho no SBT Manhã.